Bom, eu vou falar agora sobre o selo de Deus e a marca da besta. Ou eu poderia dizer que eu vou falar sobre os benditos de Deus e sobre os malditos, e que seria a mesma coisa, porque os benditos de Deus são os que têm o selo de Deus, e os malditos são os que têm a marca da besta. E lá no grande julgamento fala claramente sobre quem são os benditos de Deus e quem são os malditos. Mas primeiro eu quero falar alguns versículos da Bíblia onde Jesus e João Batista falavam sobre o selo de Deus e sobre a marca da besta. Mas só que não com este nome propriamente, selo de Deus ou marca da besta. Bom, e eu vou ler para que eu possa explicar o que realmente é a marca da besta e o selo de Deus, porque tem muitos entendimentos sobre esta questão. Muitos acham que a marca da besta seria um chip implantado na mão ou na fronte, mas eu lhe digo que não é essa a marca da besta. E também sobre o selo de Deus, eu já vi pessoas dizer que o selo de Deus é o sábado, ou seja, tem o selo de Deus quem guardar o sábado, e quem teria a marca da besta é aqueles que não guardaram os sábados. E eu lhe digo que quem acredita que Deus condenaria alguém ao fogo eterno só porque esta pessoa colocou um chip na sua mão, ou porque não guardou um dia, e que Deus não se importaria se esta pessoa é boa, mas só olharia se esta pessoa não botou um chip na mão ou se esta pessoa guardou o sábado ou não. Então pense bem. Então estas pessoas estão chamando Deus de perverso e injusto. Com este entendimento. Bom, eu quero que entenda que a marca da besta e também o selo de Deus é uma conduta de vida, ou seja, a forma que você vive, e é isto que eu vou lhe mostrar na própria palavra de Deus, quando Jesus e João passavam este ensinamento de como você viver e ter o selo de Deus. Mas os que não aceitavam viver segundo este ensinamento, fatalmente eles têm ou teriam a marca da besta. Vamos lá. Bom, para a gente ter o selo de Deus, devemos se converter ao Cristo. Mas para que nós possamos nos converter ao Cristo, temos primeiro que entender qual o significado do nome o Cristo. E o nome o Cristo quer dizer o Salvador. Então quem é que são os cristãos? São as pessoas que salvam as outras pessoas. E esta é a verdadeiro convertimento ao Cristo. Você passar a salvar e a ajudar as outras pessoas que estão necessitadas de alguma caridade. E com isto, esta conduta de vida é que você adquire o selo de Deus, por uma conduta de vida que faz boas obras, obras de amor, porque Deus é amor, e o selo de Deus é o amor. E amor é obras, e não palavras, e a palavra vai confirmar. E a palavra vai confirmar tudo que eu estou falando. Lá em Atos dos Apóstolos, diz assim: que todos que creram e se converteram tinham tudo em comum,
Vendia seus bens e propriedades e saíam de casa em casa, dividindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. E estes passaram a ter o selo de Deus. E nós sabemos que o se converter a Jesus é através do batismo nas águas. Mas entenda que o batismo, na verdade, é um mandamento e um ensinamento de como amar o seu próximo. E com isto você passaria a ter o selo de Deus e ser um bendito de Deus. E as águas, na verdade, são só um símbolo, ou seja, uma confirmação de que você aceitou este mandamento e ensinamento de como amar o seu próximo. E João, quando estava dando o verdadeiro batismo, bom, porque eu disse que ele dava o verdadeiro batismo? É porque a Bíblia diz que muitos iriam perecer por viver em um engano de injustiças, porque não receberam o amor da verdade. E hoje, a forma que é dado o batismo e que ensinam que só é crer. Isto é um engano de injustiça. Falar que o batismo, ou seja, o ensinamento que dão ao batismo, é só crer, descer as águas serás salvos. Isso é um engano de injustiça. Como diz também a Bíblia: crês tu que Deus é um só, fazeis bem. Os demônios creem e temem, mas os demônios não serão salvos, mesmo sendo crentes em Deus. Então não é crer é que te justificará para a vida eterna. Mas vamos ver o batismo como deveria ser. E João dizia que a árvore que não der o bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E então as multidões o perguntavam: o que havemos, pois, de fazer para ser salvos? Ou seja, para se converter e passar a ter o selo de Deus, vamos dizer assim. E ele ensinava que quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quando ele falava sobre túnicas, ele estava se referindo a posses e bens. E ele quis dizer que quem tiver muito, que dê metade de tudo que tem aos pobres, porque ele dizia que temos que dar um fruto digno de arrependimento. E um fruto digno de arrependimento é metade, não menos de metade. Um exemplo: se eu ganho 4.000 reais, então darei 2 a quem necessita. Mas isto sem acepção de pessoas, é claro. E se eu tenho 10 casas, então darei 5, não menos, senão não seria um fruto digno de arrependimento. Mas ele dizia até aos pobres que quem tiver comida, que faça o mesmo, porque toda a árvore tem que dar fruto, pequenos e grandes. E Deus não olha a quantidade, e sim a qualidade. Porque como Jesus diz que ele não quer mais holocaustos, e sim sacrifícios de misericórdia. E este sacrifício é o fazer com boas obras. E assim você é um bendito de Deus. E os que não dão fruto são malditos e seriam queimados no fogo. Agora vamos ver o próprio Jesus passando este ensinamento para a salvação. E ele passou este ensinamento para Zaqueu. E Zaqueu aceitou e disse: Senhor, a partir de hoje não roubarei mais, e metade de tudo que eu tenho darei aos pobres. E Zaqueu antes, ele não fazia a caridade. Bom, pelo menos não como se deve fazer. E ele tinha a marca da besta. Mas depois que ele aceitou o ensinamento que lhe foi dado, ele passou a ter
o selo de Deus. Como Jesus mesmo disse, Zaqueu hoje teve salvação em sua casa. Mas também teve outros que não aceitaram se converter ao ser cristão e que não quiseram o batismo de Deus, e que com isto não foram marcados pelo selo de Deus, que é o amor. Mas vamos entender o que é amor verdadeiro para Deus. E a Bíblia explica o que é amor verdadeiro. Vamos ler. Diz assim: que conhecemos o amor e a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e que devemos fazer o mesmo. E aquele que, tendo condição deste mundo e ver a seu irmão passar alguma necessidade, mas endurecendo o seu coração e não o ajudar, como pode este homem ter o amor de Deus em seu coração? Filhinho, não amemos de língua e de palavras, e sim por obras e verdade. E nisto conhecereis que sois da verdade, e perante ele tranquilizareis o vosso coração. Bom, entendeu o que é amor? Amor é obras. E o amor, como diz a Bíblia, apaga multidões de pecados. E isto é o selo e o batismo de Deus. Mas vamos ver uma pessoa que negou este ensinamento e com isto ele se opôs contra Deus, pois não aceitou o Filho de Deus. Porque, na verdade, o Filho de Deus é o Verbo e a sabedoria de Deus, mas que se fez carne, e como a Bíblia diz que a sabedoria do homem é justificada pelas suas obras. E quem nega a fazer estas obras que Jesus e João, ou qualquer que conheça a verdade de Deus, ensina, então você nega o Filho. Mas quem aceita o Filho, também aceita o Pai. Entendeu? Bom, então, o homem Jesus passou para o jovem rico este ensinamento de amor ao próximo, para que ele fosse salvo. Porque é como ele, Jesus mesmo diz, que aquele que eu vos falo não é de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Que me enviou para falar. E sei que o seu mandamento é mandamento para a vida eterna. E ele pediu ao jovem rico que ele fizesse a caridade aos pobres. E ele negou este testemunho. E é por isso que a Bíblia diz que ele traz um testemunho lá do alto, do que ele viu e ouviu, mas que ninguém aceita o seu testemunho. E Jesus disse ao homem que era impossível que ele entrasse no reino de Deus, pois ele negou o Filho de Deus. Filho este que é a sabedoria de Deus. E como eu já falei, que a sabedoria do homem é justificada pelas suas obras. Com esta negação, o jovem rico não aceitou o batismo e não adquiriu o selo de Deus. E continuou a ter a marca da besta, por viver em uma conduta de vida que não age de misericórdia. E esta é a marca da besta, a falta de amor verdadeiro, que é a misericórdia com o seu irmão que está passando necessidade. Entenda que a marca da besta, ou o selo de Deus, não depende de qualquer tipo de crença ou de alguma religião, como diz a palavra. E eu já falei. Crês que Deus é um só? Fazeis bem. Os demônios creem e temem. E você ser crente ou não, isto não é o maior para Deus. E Jesus deu um exemplo disso e mostrou o que realmente é importante para Deus. Quando ele falou a parábola do bom samaritano, que não era um crente e que tinha, sim, muitos pecados, mas ele tinha o selo de Deus. Tanto é que Jesus mesmo disse
que ele era um salvo, e isto por causa da sua conduta de vida, que ele vivia, praticando a misericórdia sempre sem acepção de pessoas. E ele será chamado de bendito de Deus, porque entenda, todos são filhos de Deus, porque filho quer dizer criação, algo que foi criado por alguém, e até as pedras foram criadas por Deus e são filhas de Deus. Só que terá os filhos benditos e os filhos malditos, uns que serão filhos de adoção pelo Cristo, como diz a própria palavra, e que serão os benditos de Deus, e outros que serão filhos de Satanás, por adoção também, e que estes serão os malditos. Bom, mas agora vou ler o grande julgamento, que fala sobre o último dia e que vai confirmar tudo o que eu digo. Então Jesus vai reunir todas as nações e separará uns para um lado e outros para o outro lado. Mas entenda, quando fala todas as nações, ele está se referindo a todos, independente se é crente ou não, se é dessa religião ou não. E como ele mesmo diz, que nesse dia ele vai justificar a cada um conforme as suas obras, e porá uns à sua direita e outros à sua esquerda, e dirá aos da sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, tu me deste de comer, estava com sede, e tu me deste de beber. E os justos dirão: Mas, Senhor, quando foi que te vi com fome e te dei de comer, ou com sede e te dei de beber? E o rei os dirá: Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um dos meus irmãos necessitados, foi a mim que tu o fizeste. E estes, que são os benditos, são os que têm o selo de Deus. Mas ele também dirá aos que estão na sua esquerda: Afastai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Porque eu tive fome, e tu não me deste de comer. Estava com sede, e tu não me deste de beber. E eles dirão: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, e não te assistimos? E ele dirá: Que sempre que deixaste de fazer aos mais pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E este sim, mas independente de crenças ou de religião, tinham sim a marca da besta, que é a falta de amor e misericórdia com os que estão passando alguma necessidade. Bom, como eu falei, a marca da besta é independente de crenças ou de religiões, e sim por uma conduta de vida que não dá o bom fruto, que é a caridade, as boas obras, obras de misericórdia, porque ele mesmo diz que só terá misericórdia de quem teve misericórdia, porque a misericórdia vencerá o juízo de Deus. Mas só que o iníquo, ou posso chamá-lo de o falso profeta, criou sim uma religião que vai distorcer a verdadeira palavra de Deus. E como diz a palavra, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, que muitos irão perecer. E muitas pessoas irão ser induzidas por causa deste engano de injustiça, a viver em um engano, e com isto adquirirão a marca da besta, mas só que achando que estão recebendo o selo de Deus.
Bom, eu tenho outro vídeo que explica mais sobre esta religião do iníquo, que traz um engano de injustiça. O vídeo é a besta, entre aspas, é uma religião cristã. E ele é bem longo. Mas para entender toda a coerência da palavra que eu falo no vídeo, eu peço que assista do começo até o fim e com muita atenção para que você entenda tudo.